Vamos esperar o Instagram distribuir. Ele está me avisando aqui. Estamos informando os seus seguidores. Oi, Ney. O Instagram está informando os meus seguidores que iniciou um vídeo. Então, eu estou esperando um pouquinho. Olá, olá. Ele começou a entrar. Estava aqui falando que estava esperando o Instagram avisar que entrou. Boa noite. Esperar só mais as pessoas irem entrando. Essa live é sobre numerologia, né? Toda quarta-feira agora eu vou fazer uma live sobre numerologia. E hoje vamos falar sobre a influência da numerologia, do número da sua casa. E aí a gente vai bater um papo, falar sobre influência. Fiz uns tópicozinhos aqui para não fugir, né? Influência, harmonia dos números, diferença entre a energia interna e energia externa, né? Número de prédio, condomínio. Muita gente fica perguntando, fica com dúvida com relação a isso, né? Como calcule, a gente vai entrar em cada número efetivamente. E eu fiz questão de catar algumas dicas, né, de decoração da casa para ajudar nesse ponto. Então, esperar um pouquinho mais, ir entrando, convida as pessoas, que aí a gente vai começar a falar sobre a casa. E aí, pode já fazer o cálculo, vocês que já estão aí me vendo, pode fazer já o cálculo da tua casa, né? O primeiro cálculo que eu quero que você faça é do número da tua porta para dentro, tá? Qual é o número que está na sua porta? Boa noite, pessoal que vai entrando e vai chamando as pessoas. O número da tua porta para dentro. Qual o número que está na sua porta? Ah, eu moro num prédio que tem bloco, tem não sei o quê. No primeiro momento, só quero saber o que você faça, não precisa me contar nesse momento. Qual é o número da tua porta, por exemplo? Não é um apartamento 101. 1 mais 1, 2. 403. 4 mais 3. E aí você vai por aí, tá bom? Então, acho que eu vou começando a falar sobre isso. Bom, primeira coisa, iniciar. Primeira coisa, a influência. Quando a gente analisa a numerologia, está analisando, e eu estou trabalhando com a pitagórica, ou seja, eu vou de 1 a 9, porque são considerados números divinos, né? São números arquetipais. O arquétipo, ele tem uma influência na gente, e o número é a representação gráfica de uma vibração, também de um som. E esse número, como vibração e som, ele tem interferência, né, no movimento de dentro da casa. E essa influência, ela também tem relação com as pessoas que moram dentro da casa. Então, só uma coisa, não adianta dar de desculpa, eu sou assim porque meu número é assim, porque nós construímos, temos um valor, vamos dizer assim, o valor percebido de como nós somos. Se eu não faço nada, se eu cultuo pensamentos negativos, se eu sou uma pessoa rancorosa, eu vou puxar o lado negativo desses números. E todo número ele tem um lado positivo e o lado positivo e o lado negativo. E nesse sentido, eu vou dar os números, né, das casas, tanto os desafios quanto a harmonia dele, né? Como é que é essa casa harmonizada. E como é que gera essa harmonia? A quantidade de pessoas que vivem dentro da casa, as pessoas, como elas se comportam dentro da casa também interfere. E antes de tudo, falando de casa, qual é a percepção da tua casa quando você entra dentro dela? A tua porta, como é que tá? Ela tá direitinha, arrumadinha? Você gosta de entrar na tua casa? Antes de eu falar de número, de eu falar da energia do número. Ela tá legal? Porque assim, nossa casa é como se fosse a extensão do nosso corpo físico. Nesse sentido, ela ser a extensão do nosso corpo físico, a nossa casa acaba virando um santuário pra gente, onde a gente descansa, onde a gente repõe nossas energias, onde a gente está com a nossa família. Então, é importante que ela também tenha esse cuidado, o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso corpo físico. E aí, agora eu vou colocar um pouquinho de como você vai fazer esse cálculo, tá? E depois eu vou dar os números, o resultado de cada um. Você vai considerar o número que está na tua porta.
é o número do teu apartamento, é o número direto da tua casa. Por quê? Porque da tua porta para dentro é a energia interna. É como vai trabalhar aqui. E aqui nessa live eu só vou falar desta energia interna, porque eu quero também dar algumas dicas, né, do que colocar na casa para harmonizar com esse número. Também tem, quando a gente vê como a gente se comporta com os nossos vizinhos, com essa outra comunidade, porque aí a gente vai somar. Se a gente soma, vamos supor que você more num prédio que tenha 3 blocos. E aí o prédio é 10, você mora no bloco 3, no apartamento 201. Então, 201, 3, bloco 3 mais 3, 6, 10 vira 1, 7. Então, a energia geral da convivência nesse condomínio, para você, vibra um 7. Vibra um 7 que é isolamento, não tem muita conversa, só o principal. Mas dentro da tua casa, que é um 3, nesse exemplo que eu dei, ele é uma casa muito alegre, é uma casa muito sociável, é uma casa, isso vibrando positivo, tá? Também pode ser negativo, dependendo se for uma pessoa 9 lá dentro ou uma pessoa 7. Né? Mas é uma casa muito sociável, uma casa muito alegre, onde as pessoas se sentem acolhidas ali para festejar. Então, neste sentido, a gente vai trabalhar com a energia da porta de dentro. Mas existe também a análise do quê? Do meu bloco, do meu condomínio, até do meu andar. Tá? Então, antes de a gente dar uma continuidade aqui, pega o número da tua porta. Se você mora numa casa, Dani, eu moro numa casa e minha casa já está com o número direto. Então, é esse o número. Você vai somar todos os dígitos desta casa. Eu moro numa casa 1040. 1 mais 0 mais 4, né? Vai dar 5. Eu moro num apartamento 203. Vai dar 5, que você vai somar 2 mais 3. Ah, mas tem uma letra. E aí a letra, normalmente, a gente vai ter um valor atribuído a cada letra. Tá? E assim, você pode colocar de 1 a 9, depois eu vou botar a tabelinha que vai ficar mais fácil. De 1 a 9, e assim, sendo que aí você vai distribuir A, B, C, D, até chegar no 9, vai chegar no I. E aí você vai ver a letra e vai atribuir um valor à letra. Aí vamos supor que o teu apartamento seja 42A. Aí você vai somar 4 mais 2, 6, mais 1 do A, 7. Então, o teu apartamento é 7, a casa é 7. É o que está na tua porta. Essa é a ideia, tá? É do que está na tua porta. Então, eu vou falar efetivamente dos números, né? Lembrando que a vibração, a nossa vibração, o nosso comportamento dentro da casa é tão importante quanto o número da casa, tá? Bom, falando do 1. Uma casa 1 é muito boa para quem está recomeçando a vida, porque é uma energia de iniciativa, de liderança, de eu vou e faço, para dar esse vigor. Para quem está recomeçando a vida, né? Esse vigor do 1 é bom para quem mora sozinho, porque ele tem essa energia da individualidade. Porque quando tem muita gente numa casa 1, você precisa de muito mais acertos políticos, digamos assim, porque cada um vai estar vivendo a sua individualidade. É uma casa mais individualista. Então, quando consegue criar momentos onde todo mundo se senta e conversa sobre, a casa 1 começa a funcionar. As pessoas dentro da casa 1 começam a funcionar. Mas a casa 1 é uma casa onde emprega muita teimosia. As pessoas são teimosas porque elas querem colocar as suas ideias para frente. Como se só ela tivesse certo. Imagina uma casa com 5 pessoas. Uma casa 1 com 5 pessoas. Ou elas vão criar cantos para se isolar, e vão brigar, mas a ideia é que a casa 1, você consiga, se vive mais de uma pessoa, uma casa 1, que você consiga conversar e manter essa liderança.
Porque o lado negativo é justamente a teimosia, é justamente o ego, né? Eu falei. Sim, brincando assim, de gente ousada, a casa 1. É uma casa também criativa, assim, estimula a tua criatividade. E aí, Paulo, assim, para ter na decoração dessa casa, da casa 1, é bom ter objetos impares. É ter pares de decoração. Você não vai ter, por exemplo, isso aqui é uma decoração. Eu vou ter duas. Você ter coisas impares, né, das decorações, quadro, quando for colocar na parede, coloca 2. Por quê? Porque isso vai dar uma harmonia, vai trazer assim, tá ok, eu também interajo com o outro. E espalhando isso pela casa já ajuda bastante. Essa coisa do ter decorações impares. E essas decorações impares, se elas forem vermelhas, também ajuda. Mas elas têm que ser impares. Se elas for uma só, já dá algum probleminha. E aí, assim, interessante também de planta, né? Tava catando qual seria uma planta legal para ter numa casa 1, a espada de São Jorge. Mas ter objetos impares é a melhor coisa. Vamos para a casa 2, tá? O que é a casa 2? A casa 2 é a casa, normalmente, assim, de pessoa que... É boa para quem acabou de casar também. É bom uma pessoa que vive com outra pessoa. Uma pessoa sozinha, ela traz uma certa tristeza, porque é como se a energia da casa buscasse assim, não, eu quero um par, quero uma dupla, eu quero a dualidade. É uma casa onde há uma diplomacia, há uma conversa, mas no negativo pode ter uma briga, né? Porque cada um querendo ser o alfa da casa. Outro negativo do 2 é uma certa demora, uma certa leseira, sabe? Como se as coisas demorassem a acontecer, demorassem a caminhar. Elas caminham, mas demoram um pouco. A casa 2 é uma casa onde você não agrega muitas pessoas, mas você consegue convidar um grupo pequeno de amigos que eles ficam ali um tempo e vão embora. Um amigo, outro amigo. Porque ela é uma casa onde pede um par, tá? E interessante para ter nessa casa de decoração, para harmonizar, ajudar a harmonizar esse número, eu notei, são objetos triangulares. Tudo que dá ideia de triângulo, né? Tem uma outra coisa aqui que eu anotei, que eu estava falando, senão eu acabo esquecendo de falar com vocês. É que normalmente a casa 2 é muito bom para pessoa que cozinha. Gosta de cozinhar, gosta de fazer essas coisas. Se tiver alguma coisa assim, eu faço bolo para vender, faço uma comida para vender, até funciona, tá? Uma casa 2 relacionado à culinária. Que é como se a comida fosse assim, eu não estou dando, eu estou presenteando o outro. Eu estou servindo o outro. O 2, ele tem essa subserviência. E a comida é um afago para o 2. Vamos do objeto triangular. Eu tinha anotado alguma planta para o 2. Triângulos. Não anotei. Ter velas na casa também é muito bom. Assim, mas dessas velas decorativas, é bom você usar em algum momento. Uma decoração com vela, acender as velas, não é bom comprar uma vela decorativa e deixá-la apagada para sempre. É como se fosse uma coisa que nasceu para ser e nunca foi. Mas é interessante essa coisa da vela, dar um ambiente pro 2. É como se você estivesse acolhendo a casa, falando assim, eu entendo a tua energia, casa. Eu acolho isso e a tua energia para de brigar com a dela. Uma casa 3, comecei falando, até dando o exemplo na casa 3 no início. É uma casa festeira, tá? É uma casa que sempre as pessoas se sentem acolhidas para fazer um almoço, um jantar, um happy hour, qualquer coisa desse tipo, porque é uma casa onde agrega, tá?
pessoas, agrega festa, agrega comunicação, agrega isso. Lado negativo dessa casa. As pessoas não conseguem juntar dinheiro dentro de uma casa 3. É difícil juntar dinheiro numa casa 3. Eu não falei disso de novo porque não tem uma coisa que implica, mas numa casa 3, a coisa do gasto, do gasto tanto com a casa, tá? Vira e mexe aparece alguma coisa quebrada, alguma coisa que tem que consertar, mas tem um gasto também vamos fazer alguma coisa, eu quero sair, quero... As pessoas sentem essa energia da necessidade de estar com outras pessoas. Ela, assim, um lado outro negativo dela é que normalmente as pessoas dentro da casa ficam fofoqueiras. Porque o 3 é um número de comunicação, tá? E essa comunicação, ela parte muito e numa influência negativa, num lado negro da força, a gente busca, quem está numa casa 3, acaba buscando assim, querer saber de mais coisa, ficar interessado nas histórias alheias e até passar, porque o ser humano, né, socialmente, ele conta histórias. Quando ele não tem histórias, ele conta dos outros também, então fica nesse motim aí. Para decoração, assim, interessante, objetos quadrados. Outra coisa da casa 3. Normalmente uma casa 3 dá vontade da pessoa comer doce. Normalmente as pessoas ficam mais sedentas por doce, sabe? Como se o doce fosse acariciar. Então, objetos quadrados, busque botar quadros quadrados na tua casa, bastante planta. Aí depende de qual planta, mas tem bastante plantas pela casa, porque dá uma apaziguada nessa energia volátil de querer interagir com o outro, e esse crescimento, essa expansão, em vez de, fica direcionado para as plantas. Uma casa 4. A casa 4 é uma casa um pouco mais complicada, porque apesar dela ser um número par, que é interessante, as casas pares são mais interessantes para quem vive com outras pessoas, né, com família, divide a casa. A casa 4 é uma casa muito densa. Ela é até mais densa que uma casa 8. Por que a casa 4 é muito densa? Ela tem quebras de estrutura. Sabe esses probleminhas que eu falei da casa 3? A casa 4, numa energia ruim, ela vira e mexe, dá problema de encanamento, problema de fiação elétrica, problemas estruturais mesmo, sabe? Né? Uma parede você ter que pintar de novo. É uma coisa que quebrou na casa. Problemas estruturais. Porque impede que as pessoas de dentro de uma casa 4 sejam bem organizadas. Quando a pessoa de uma casa 4 não é organizada, parece que a vida de todo mundo da casa está estagnada. Como falei, né, estava falando para vocês, a energia da casa influenciando as pessoas e as pessoas influenciando a energia da casa. Quando elas não conseguem manter esse grau de organização que a energia do 4 pede, elas acabam não conseguindo ter visão para a sua vida. É como se tivesse sempre afobado para fazer alguma coisa. Então, essa é a parte ruim do 4. Por exemplo, mas um ambiente de trabalho 4 é um ambiente interessante, porque as pessoas trabalham muito em ambiente 4. É um lugar é um número que inspira trabalho, é um número que, se não tem o que fazer, você arruma o que fazer. E essa história de arrumar o que fazer dentro de uma casa, que é um lugar que você quer descansar, te dá você fica mais cansado ainda só de ir para casa, como se a casa estivesse te sugando. E com o tempo, morando muito tempo numa casa 4, ela te suga. Né? Você não tem muita vontade também de sair. Deixa eu ver outras coisas aqui. Aí as coisas para dar uma arejada nessa estrutura toda.
Ter objetos divertidos em casa, assim, divertidos que eu digo assim, diferentes, objetos que contam uma história para você, objetos que te digam que, olha, essa casa é minha e tem a minha energia. Então, objetos de, por exemplo, você foi viajar, foi fazer, mesmo que seja uma viagem pequena, você trouxe uma lembrancinha, coloca isso na decoração da tua casa. Porque isso na decoração da tua casa vai aliviar essa tensão de trabalho que uma casa 4 tem. Vai colocar mais leveza e espalha isso pela casa, tá? Aí é legal a alfazema, né? Cheiro de alfazema, essência de alfazema pela casa. Além dessas coisas do cheiro, né? Se você conseguir comprar um pé de alfazema, eu nunca vi um pezinho de alfazema, então. Outras alecrim eu já vi. Para casa 3, alecrim é interessante, que eu esqueci de falar. Sim, vamos para casa 5. A casa 5 é uma casa de muitas mudanças, é uma casa muito agitada. Porque o 5 é um movimento constante. O 5 é um ótimo número para um comércio. Vai montar um comércio, um lugar 5, ele é ótimo. Se você vai abrir alguma coisa na tua casa que é 5, a primeira porta é o comérciozinho que você abriu, ele é ótimo, porque vai ter movimento de pessoas. O 5 também está relacionado a dinheiro, que é essa movimentação. Mas para uma casa, deixa a pessoa bem agoniada, assim, principalmente se forem pessoas 7, 9 ou 2, deixa a pessoa um pouco mais agoniada. É uma casa onde as pessoas são muito dispersas, falam pra caramba. É uma casa onde é necessário que o entendimento, tenha um entendimento de que cada um é livre para fazer o que quiser. Mas essas pessoas têm que entender que dentro dessa casa é necessário ter algum acordo para manter essa sensação de liberdade. Nem que seja liberdade de conseguir se isolar sem ser interrompido. O interessante dessa casa, sabe como é que você movimenta bem essa casa? Assim, deixa ela mais tranquila e você chega e consegue conciliar a tua energia pessoal, né, do teu mapa pessoal, com a casa. A casa precisa de mudanças. É trocar sofá de lugar, é trocar estante de lugar, trocar as coisas, trocar tudo de lugar, revira as coisas, porque isso você dá vazão a essa energia de movimentação que a casa pede. Você sente essa vontade de movimentar. Então é interessante também pensar assim, planejar viagens dentro dessa casa, conversar sobre isso, conversas leves. Se você for ter alguma conversa pesada, vão para algum outro lugar e tem essa conversa lá. Porque senão você interfere na casa e a casa fica circulando aquela, vamos dizer assim, aquela DR ruim, continua circulando ali. Então, isso conversa fora já chega com entendimento. Conversar isso dentro de casa já chega com solução. 6. Casa 6. Dizem, todo mundo, é o número da harmonia. É o número da harmonia, dizem, porque a maioria, se você for procurar, em vários lugares falam assim, vou levar o número da minha casa, transformá-lo num 6. A cura da casa, né? Que tem a história da cura da casa. Transformá-lo num 6. Só que vai depender muito. Por quê? O 6, ele é um número da harmonia porque ele são 2 triângulos onde a energia da intenção desce. Ou seja, uma energia mais de intuição, mais de intenção desce. Esse é o propósito da harmonia. E uma energia de ação sobe. Se você não faz, não entra em ação, essa energia não entra nessa harmonia tão benquista. Se você não dá vazão para a sua intuição, para a sua conexão espiritual, também não acontece, porque eu preciso igualar, né? Eu preciso que as duas
se entrelacem. Não tô nem conseguindo fazer. Eu preciso que as duas se entrelacem. Elas entram no momento e uma passa pela outra. Uma para baixo, outra para cima. Mas continuem juntas e elas vão entrar numa harmonia. Nesse sentido, a casa que tem um 6, se ela for, mesmo se ela não for oriunda de um 15, que aí fica um pouco mais pesada a energia, é preciso ter um acolhimento, é preciso ter uma conversa, porque senão você acaba elegendo um mandão na casa. Acaba sendo uma casa onde tem uma pessoa onde todo mundo abaixa a cabeça porque às vezes não quer discutir para o bem da família. Isso numa vibração ruim. Uma vibração boa é uma casa que acolhe, é uma casa que as pessoas gostam de estar. Na casa 3, as pessoas gostam de estar para comemorar, para fazer farra, para se divertir. Na casa 6, as pessoas gostam de ir para a tua casa 6 porque é acolhida, porque tem um tom familiar ali que dá vontade de continuar, de conversar. Porque eu cresci numa casa 6. Minha mãe adorava receber visitas. Minha mãe eram 3. Então, imagina como é que vivia a minha casa e eu, um 9, querendo só sossego. Mas, essa coisa do receber as pessoas, de acolher as pessoas, de ter sempre gente ali querendo, também tem um lado negativo, né? Que eu falei da pessoa mandona, da pessoa que centraliza tudo e acaba apagando as outras pessoas da casa. Claro que não é a intenção de eu vou apagar as outras pessoas, eu não estou falando de nenhuma pessoa que narcisista, manipuladora, não. Estou falando no sentido de, mesmo não tendo nada disso, a pessoa acaba tendo uma visão do todo, assumindo aquilo, vai eleger, né, dentro da casa uma pessoa com mais influência, e aí começa a todo mundo a responder e acaba se anulando. Então, o interessante é assim, é encontrar a voz. E para harmonizar essa casa, é interessante ter, eu cismei com alecrim, gente, hortelã na casa. Pé de hortelã mesmo, sabe? Pé de hortelã, faz mudinha de hortelã, sabe fazer mudinha de hortelã? Você compra a hortelã, que tiver o cabinho dela roxo, roxeado, ela pega. Aí você já vai criando suas mudinhas de hortelã. Bom, mas assim, ter hortelã em casa, compra mudinha de hortelã, decoração, né? Fontes que circula a energia da casa. O 5 precisa circular a energia movimentando, né? Trocando as coisas de lugar. O 6, ele precisa movimentar a casa com essas fontes de água. E aí, cuidado com problemas com água também, tá? Porque precisa desse movimento, dessa coisa fluida. E a gente vai para uma casa 7. Outro detalhe da casa 6, né? A casa 6 é a casa da harmonia, a casa da família. É uma excelente casa para a família. Assim, de todas as casas, de todos os números, independente do teu objetivo, o 6 continua sendo uma excelente casa para a família. Claro que dependendo do objetivo de cada pessoa dentro da casa, né, é interessante ver qual número você pode adequar e fica melhor para você. Casa 7. A casa 7 é uma casa que as pessoas de dentro da casa, elas consideram essa casa um refúgio. Ela está muito mais ligada ao lado espiritual da casa, das pessoas, se conecta com esse lado espiritual, seja lá com a espiritualidade que você tenha, mas ela vai trazer esse recolhimento, esse momento de estudo, esse momento de eu ter o meu cantinho. Para uma pessoa 7, um lugar desse é excelente. Já na construção de uma família, o ambiente 7, ele cria alguns isolamentos, a não ser que você tenha ciência de que a casa funciona assim e crie ambientes onde todo mundo se agregue. Como assim, Dani? Eu vou criar um ambiente onde as pessoas agregam. Por exemplo,
Você pode criar um ambiente mais acolhedor numa sala ou numa cozinha, onde todo mundo vai, em um momento do dia, ficar ali, conversar ali e depois cada um tem o seu canto na casa. Aí funciona. Mas tem que ter uma força, né? Aí entra a energia pessoal novamente. Há uma força para essa casa continuar funcionando como um lar. Se as pessoas estão bem integradas e são pessoas que já têm essa energia de entender o que é o isolamento, de entender o que é que ficar sozinho não significa que eu não gosto da outra pessoa. E aí vai de vibração para cada um. Por exemplo, uma pessoa que tem muito dois, e não tem um outro número que dê um pouco mais de independência, acaba acontecendo o seguinte, acaba se sentindo muito mal numa casa 7. Se sente rejeitado numa casa 7. Agora, se for pessoas que, tá bom, tá, tô fazendo minhas coisas aqui, minhas coisas ali, e continua conversando dentro da casa, aí é beleza. Aí funciona, que é ótimo. O lado ruim numa casa 7 é a solidão. Porque se tiver numa vibração, né, no outro lado do desafio do 7, começa a se isolar, começa a entrar, começa a só querer estudar, só querer ficar ali dentro, enfurnado, e não sai. Mas nem sempre é assim. Porque acontece que a casa 7, você precisa ter mais conversa. Eu falo assim, que eu também morei numa casa 7, é a casa que eu mais estudei na minha vida. É a casa que eu mais... Também foi o período que eu mais saí, tá? E foi também a casa que eu mais meditei. Que eu mais trabalhei essa parte espiritual, desenvolvimento pessoal. E sempre estava nisso. E aí as coisas para criar esse ambiente, né, de acolhimento. Cor vermelha, e aqui não precisa ser pares, como o outro, e ter flores espalhadas pela casa. Flores. As flores ajudam muito. Ter a flor que você escolher, assim, ter flores. Cor amarela também é interessante, que ela traz uma alegria. O 7 precisa dessa alegria para sair da timidez. E aí nós vamos para uma casa 8. A casa 8, né, a gente associa o número 8 ao dinheiro, ao poder. Porque o 8, ele é um número de colheita. Eu trabalho e colho. E a casa 8 também é uma casa de colheita. Olha só que interessante. O que você trabalhar na tua casa 8 é o que você vai colher. Se você é uma pessoa que chega em casa reclamando, anda na casa de sapatos, deixa tudo jogado, a tua vida também vai estar toda desnorteada. Porque como eu falei lá no início, a nossa casa é continuação da nossa estrutura, do nosso corpo físico. E na casa, a energia do 8, ela pede um equilíbrio. Esse equilíbrio é necessário que as coisas estejam organizadas, né? O 4 também, né? O 8 e o 4 conversam, mas o 8, ele tem essa regalia de que se você tá tudo fluindo, além da tua vida fluir, a tua vida se multiplica. Só que essa multiplicação é tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. O que tu tá plantando dentro da tua casa? Que tipo de conversas você está tendo na tua casa? O que você está vendo nessa casa 8? Isso vale para todos, mas a 8, ela concentra aquilo. E ela, assim, ela busca uma justiça entre as pessoas da casa, né? Ela pede que todo mundo seja muito verdadeiro. Conta uma historinha e alguém pega, vai ver, assim, a casa virando de cabeça para baixo. E aí, assim, para harmonizar a casa, 8 é transformar ela, melhorar esse ambiente. Interessante cor amarela, ter elementos de madeira na casa, tá? Mesa de madeira, ter coisas de madeira de verdade. Tons amadeirados, rosas brancas, é interessante ter assim,
Ah, Dani, mas às vezes nem sempre dá para comprar rosa. Às vezes você passa por um lugar, compra umas 2 rosinhas, 3, põe num vasinho bonitinho, pequenininho. Pense na casa. Já melhora, porque você entra e vê outra coisa. E aí vamos para a casa 9. A casa 9, eu falei que a pior casa era a casa 4, né? Que é a casa assim, mais de trabalho, mais não sei o que, tem que fazer um monte de coisa para organizar essa casa. Quem tem a casa 4, eu sugiro colocar uma letrinha B para virar um 6 e trabalhar esse 6. Mas antes de fazer isso, harmoniza esse 4, organiza a casa, mantenha a casa organizada. Ela virar um 6 já vai dar uma apaziguada. Lembrando que a nossa energia pessoal, o que nós fazemos dentro da casa, interfere no que a casa devolve pra gente. Bom, 9. 9, eu escutei várias vezes falando que o 9 é o compaixão, todo mundo busca. Quando a pessoa é 9, as pessoas já sentam do teu lado e conversam qualquer coisa para buscar orientação. Falei, para buscar orientação. E nessa história de buscar orientação, a casa 9 é a casa onde as pessoas vão lá para buscar esta orientação. Se for uma casa que trabalhe cultos, uma casa religiosa, uma casa de ajuda, é interessante porque a energia ali é para isso. Mas morar numa casa 9 exige muito da tua energia. As pessoas vão para lá para te pedir, elas vão para lá para sugar o que elas estão precisando. E quem mora ali numa casa 9, se não estiver bem alinhado, fica até doente várias vezes, assim, pequenos resfriados, dores aqui, dores ali, porque está sendo sugado e não sabe de onde está vindo isso. Sim, e é interessante, assim, ela é uma casa de ajuda. Então, como eu harmonizo essa casa, Dani? Eu não posso vender minha casa, não posso sair daqui e procurar uma casa de outro número, né? Você pode colocar uma letra, mas vamos harmonizar primeiro o 9. Lembra que eu falei que 9 é compaixão, é se doar para o outro. Então, é interessante nessa casa de ter coisas suas. Claro, Dani, que na minha casa vai ter coisas minhas, mas coisas suas, assim, fotos suas. Fotos da sua família, fotos dos seus amigos, coisas que tragam uma personalidade. Coisas que você faça, se você faz alguma coisa de trabalho manual, uma coisinha assim, que é bem você, é interessante ter nessa casa. Porque isso vai trazer de volta assim, é como se você estivesse falando para casa, olha, eu moro aqui. Eu preciso que essa energia te sustente, a minha energia aqui, e não só que o outro vem trazer. Feita essa harmonização do 9, coloca um F do lado, escreve, coloca um adesivinho depois do número na tua porta, uma coisa assim, porque isso ajuda, ele vai transformar num 6. Eu estou colocando 6 porque o 6 normalmente é o padrão. Mas depende, eu falo assim, tá, mas eu quero uma coisa mais agitada, eu estou no momento mais festeiro da minha vida. Coloca um 6 para virar um 3. Tá? Ó, quem quiser a tabelinha com as letras e os números, depois manda um direct para mim, e aí eu vou mandando, porque eu esqueci de preparar para mostrar aqui. Coloca um F, que vai virar no 9, né? Que vai virar um 6. Ou um C, vai virar um 3. Né? Você quer festeiro, pensei no festeiro. Ou então, assim, eu estou precisando estudar. Não tem tantas pessoas aqui na minha casa, também tem que olhar as pessoas que estão na sua casa, né? Será que elas querem a mesma coisa? Mas vamos supor que sim, né? Coloca um 7, para transformar num 7. E aí você pode escolher, né? Se como eu vou fazer isso, como eu vou olhar para minha casa, uma forma entender que ela é continuação de mim, ela faz parte de mim. E nessa história dela fazer parte de mim, eu preciso cuidar dela do mesmo jeito que eu cuido de mim. E aí vem
vai e bate e volta, né? Será que eu tô cuidando de mim direito? Será que eu tô cuidando do meu corpo, né? Que é o meu tempo, eu tô cuidando dele de alguma forma? Minha casa, como é que tá? Aí eu volto, no início eu falei, você olha a tua porta. Como é que tá a tua porta? Ah, Dani, mas eu não tenho dinheiro para reformar minha porta agora. Tá, mas ela tá o melhor que ela pode estar? Isso vai interferir de como tá a tua cabeça, como tá a tua organização. Interferir na energia da casa, independente do qual número ela seja. E aí, fechei, né, os 9. Essa é a soma da tua porta para casa. Se você mora em casa, não tem nenhum outro número, é aquele número. Falei do 3 ali. Posso repetir o 3. Você pediu, repetir o 3. Olha, o 3, e como eu comentei do 3, né? O 3, ele é um número mais de festa. Até falei do 3, né? Acabei falando um pouco do 3, porque o 3 é mais de festa, não sei o que. É legal ter em casa, assim, para harmonizar a energia do 3, objetos de decoração quadrado, né? Quadros quadrados, alecrim, ter alecrim, ter doce em casa, para alguém na casa 3 também é interessante, eu não lembro se eu falei isso, eu falei que dá vontade de doce, mas é interessante ter doce em casa, ter coisas doces em casa, mas não é para enfiar o pé na jaca e comer todo doce. Bom para estudar é o 7, só que ele cria uma certa reclusão na casa. Se não tiver acostumado com isolamentos temporários, tem que dar um equilíbrio primeiro, mas uma casa boa para estudar é uma casa 7. E se morar sozinho, a casa 1 também funciona. Mas assim, para cravar, assim, eu quero estudar, eu preciso, coloca 7. Ou então, você pode fazer o seguinte, pode colocar na porta do teu ambiente de estudo. Vamos supor que você estude no quarto não é interessante colocar. Vamos supor que você separou alguma sala, alguma coisa com uma porta e coloca o número 7 nessa porta. E aí, esse teu ambiente de estudo, ele é legal para um 7. Pode fazer assim, Dani, mas eu não tenho um ambiente de estudo, eu tenho uma mesa. Coloca um número 7 ali perto de você, ele para vibrar esse número, sabe? Você bater nesse arquétipo. A gente tem vários arquétipos que conversam com o nosso inconsciente, né? Tem tantos arquétipos que são animais, quanto os números. Os números também eles são um arquétipo porque ele também traz uma consciência dentro dele. Dentro da numerologia a gente entende ele como uma consciência, tá? Então, 7 é bom para estudar. 5 é bom para fazer negócios. Se tiver um comércio, um 5 é interessante. Um 8 é interessante para casa que tenha negócio dentro. Né? Tem um negócio dentro da casa. Por exemplo, eu trabalho dentro da casa, então é interessante é um 8. Para quem trabalha com comida é interessante um 2. Recém-casado é interessante um 2 também. Solteiros é interessante um 1. Se tiver muitos amigos, um 3. Acho que é isso, gente. Tem alguma pergunta? Perguntas? Ninguém tiver alguma pergunta aí, gente? Como a pergunta da Aninha, será bom para número que é bom para estudar? Fechando aqui, então vou encerrar e vou fazer uma palavra para cada número. Casa 1, individualidade. Casa 2, comunhão. 3, alegria. 4, organização. 5, instabilidade. 6, amor. 7, espiritualidade. 8,
poder. 9, doação. São palavras-chave para cada número. E interessante é se entender quem é você, o que você está jogando, o que você está vivenciando dentro dessa casa, né? E o teu número pessoal também vai interferir nisso. Então, é isso. Vou finalizar por aqui. Quarta-feira que vem, outra conversa sobre numerologia. Eu ainda não tenho um tema definido, talvez faça um tema livre e a gente bate papo com as perguntas. Ou eu vou colocar alguma coisa aqui. Então, beijos. Até quarta-feira que vem com mais um papo doido de numerologia. Tchauzinho. E se alguém quiser, Dani, eu quero saber mais, entender um pouco mais a fundo alguma coisa, manda pergunta pra mim, manda pergunta no direct, que aí na próxima eu vou destrinchando pra vocês, tá bom? Beijos. Isso é só uma partezinha de uma análise, porque eu posso analisar também o prédio, analisar como é a energia geral, né? A externa, você com teus vizinhos, que aí vem prédio, vem condomínio, vem parada toda. Poxa, Guinha, acabei. Tô acabando. Mas dá uma olhadinha, vou voltando. E aí essa energia de... Guinha, eu lembrei 8 pra você, luta. Bom, beijos, tchau, até quarta.